Olá, eu sou o Felipe Bauer e hoje vou falar sobre o acompanhamento e manutenção do tratamento das psicoses. Após o primeiro episódio psicótico, a maioria dos pacientes tende a apresentar um curso recorrente e episódico do transtorno, apresentando recidivas dentro dos primeiros 5 anos. Os efeitos das psicoses geralmente são pervasivos, prejudicando a vida ocupacional e social do indivíduo. E esse prejuízo se deve principalmente aos efeitos diretos dos sintomas psicóticos, que levam o indivíduo ao isolamento e a um consequente estigma em relação aos outros membros da sociedade. Após a melhora no quadro inicial, os indivíduos devem manter o tratamento com antipsicótico na menor dose possível, de forma continuada. Em função da necessidade de manutenção do uso de antipsicótico de forma crônica e muitas vezes por toda a vida do paciente, manter a adesão do tratamento é um dos grandes desafios no manejo dos pacientes com transtornos psicóticos. O médico assistente deve garantir que o paciente tenha acesso amplo ao serviço de saúde, e a equipe de saúde deve ser ativa no acompanhamento do paciente para evitar interrupções inadequadas do tratamento. Além do tratamento farmacológico, os indivíduos com transtornos psicóticos têm grande potencial de se beneficiar de medidas voltadas para a reabilitação. Tais medidas incluem terapias familiares, treinamentos de habilidades sociais, terapia cognitivo-comportamental, auxílio na busca por emprego, ou seja, intervenções voltadas à reinserção do indivíduo à sociedade. Quando o paciente apresenta sintomas residuais a despeito do tratamento farmacológico otimizado, e principalmente quando esses sintomas residuais apresentam um certo risco de reagudização do quadro e novos episódios psicóticos, o paciente pode ser encaminhado ao CAPS, que é o Centro de Atenção Psicossocial. No CAPS, o paciente pode ter acesso a uma série de atividades terapêuticas complementares que vão auxiliar no manejo dos sintomas psicóticos, com o objetivo de prevenir recorrências e estabilizar sintomas. Essas atividades incluem, além de grupos terapêuticos, oficinas e têm um papel importante na reinserção social e na reabilitação do paciente, que eu havia citado anteriormente. Além dos pacientes com esquizofrenia, os pacientes com transtorno de humor, por exemplo, depressão ou transtorno bipolar, também podem ter indicação de encaminhamento ao CAPS, dependendo do estágio da doença e do tipo de sintomas que eles apresentam. Os pacientes esquizofrênicos devem, então, manter o uso de antipsicóticos na menor dose possível. Quando o paciente vem em uso de clozapina, ou seja, como eu falei no vídeo anterior, se ele já usou 2 cursos de tratamentos com antipsicóticos sem ter resultado e foi então indicado o uso de clozapina, mesmo esses pacientes que já são considerados refratários podem ter uma baixa resposta ao tratamento. Então, cerca de 40 a 70% dos pacientes que vêm em uso de clozapina têm resposta parcial ou não apresentam resposta ao tratamento e são então considerados ultra-refratários. Para esses casos de pacientes ultra-refratários, existem alguns planos de associação à clozapina ou de substituição que podem ser levados ao cabo. Por exemplo, pode-se associar a clozapina a um outro antipsicótico, como risperidona, haloperidol, sulpirida ou pimosida. Ou também, nos casos ultra-refratários, pode-se optar pela associação de estabilizadores do humor, como lítio ou ácido valproico. Nesses casos, recomenda-se atenção para o surgimento de neurotoxicidade, bem como o risco de surgimento de aplasia medular, além de sedação excessiva e um risco aumentado de síndrome neuroléptica maligna. Uma outra opção, quando existe ausência de resposta ou intolerância ao uso de clozapina, é a eletroconvulsoterapia. A eletroconvulsoterapia, ou ECT, está indicada para os pacientes que têm ausência de resposta ao uso de antipsicóticos, ou então que se apresentam num quadro catatônico, ou que têm alterações do humor acentuado, como uma depressão grave. Quando se usa um antipsicótico, que também é chamado de neuroléptico, de forma crônica, deve-se manter atenção ao surgimento de sintomas colaterais ao uso dessa medicação. Os efeitos colaterais mais comuns são os extrapiramidais, que são o parkinsonismo e a distonia aguda. Nesses casos, algum agente anticolinérgico, como o biperideno, deve ser adicionado para o manejo agudo dos sintomas. Além disso, se o paciente estiver usando um antipsicótico que não a clozapina e apresentar sintomas extrapiramidais de difícil manejo, deve-se trocar o antipsicótico por clozapina. Outro efeito adverso possível com o uso de antipsicóticos é a acatisia, que é uma inquietação motora que o paciente apresenta, muitas vezes
quando atendemos o paciente, ele não consegue ficar parado, sentado na cadeira, por exemplo, ou tem as pernas inquietas. Nesse caso, se deve reduzir a dose do antipsicótico ou adicionar o propranolol. Os antipsicóticos, principalmente os típicos, como o haloperidol, apresentam um risco de desencadearem dentro de 10 a 15 anos um sintoma que é a discinesia tardia. Nesses casos, deve-se adicionar a clozapina e suspender o antipsicótico que o paciente estava fazendo uso. Se, apesar da adição da clozapina, o paciente seguir apresentando discinesia tardia, podem ser adicionados benzodiazepínicos ou anticolinérgicos, como o piperideno. Um efeito adverso grave ao uso dos antipsicóticos é a síndrome neuroléptica maligna, que é um quadro de desautonomia que requer a suspensão imediata do uso dos antipsicóticos e a internação do paciente, de preferência em um regime de tratamento intensivo, para manejo dos sintomas e suporte clínico. Em relação à clozapina, ela traz um risco de desenvolver agranulocitose. E, em função disso, todos os pacientes em uso de clozapina devem realizar hemogramas mensalmente. E quando se inicia o uso de clozapina, os hemogramas devem ser realizados semanalmente durante as primeiras 18 semanas. As medicações antipsicóticas têm o potencial de causar problemas metabólicos, como ganho de peso, dislipidemia, hiperglicemia e também desenvolvimento de hipertensão arterial. Tais efeitos adversos devem ser motivo de cuidado especial, já que os pacientes esquizofrênicos, em virtude do próprio transtorno em si, já apresentam um risco elevado de mortalidade por doença cardiovascular ou por doença metabólica. Recomenda-se então que, ao se iniciar o tratamento com antipsicótico, seja avaliada a história familiar e pessoal de doenças metabólicas, bem como devem ser realizados exames frequentes durante o tratamento crônico com antipsicóticos, visando a prevenção de novas doenças metabólicas no paciente. Assim, durante o tratamento com antipsicótico, deve-se monitorar o IMC a cada 3 a 6 meses, a circunferência abdominal anualmente, índices de pressão arterial a cada ano e a glicemia de jejum, a primeira vez dentro de 6 meses do início de tratamento e depois uma vez por ano. Além disso, deve-se monitorar o perfil lipídico do paciente no primeiro semestre de tratamento e depois pelo menos a cada 3 a 5 anos, mas muitas vezes se opta por monitorar o perfil lipídico anualmente. A mortalidade entre os pacientes esquizofrênicos é 50% maior do que a mortalidade da população geral, e em parte por uma maior incidência de problemas cardiovasculares, problemas relacionados ao tabagismo, também obesidade e diabetes. Então, em razão das perdas ocupacional e social do indivíduo com transtorno psicótico, o tratamento antipsicótico, assim como as formas de tratamento auxiliares, devem ser mantidas de forma crônica e continuada. O prazo para o uso de antipsicótico é indeterminado e a maioria dos pacientes vai necessitar do uso por toda a vida dessa medicação. Para diminuir as perdas decorrentes dos sintomas psicóticos e para lidar com os riscos inerentes ao tratamento com antipsicótico de forma contínua e ao próprio transtorno em si, a maioria dos pacientes requer um tratamento com equipe multidisciplinar ao longo de toda a vida.